Amém. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais um momento que temos e o Senhor nos proporciona para juntos adorarmos ao Senhor, dando graças a Ele e neste momento ouvindo Sua voz. Nós vamos, como todos sabem, continuar as exposições de Gênesis. Para quem não lembra, Gênesis 45 foi a exposição que eu fiz na noite em que conheci a igreja de Parque Dourado, em 2019, foi o texto. Estava com essa mesma gravata, com essa mesma camisa, fazendo a exposição de Gênesis 45. Sabe o que isso significa? Nada. Vamos ler Gênesis 45, verso de número 1. Mas nós vamos expor do verso 1 ao verso 16, melhor dizendo, até o verso 15, porque o 16 ele é a introdução da próxima parte das narrativas que irão fazer o desfecho do livro de Gênesis. Então, provavelmente, semana que vem, iremos expor do verso 16 ao final do capítulo 46. Hoje ficaremos nos 15 versos do capítulo 45. Vamos ler somente o primeiro, que diz o seguinte: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, colocamos diante de Ti este momento tão sublime, na qual o Senhor, Deus, nos ordena, na qual o Senhor propõe falar ao Teu povo. E é isso que nós esperamos, Senhor, que a Tua verdade possa ser ouvida, possa ser também seguida, que o Senhor, que é poderoso, que tem uma voz poderosa, não só nos ilumina, mas também nos transforma, para Te servirmos, Senhor, com fidelidade, principalmente confiando no Teu governo pleno, incomparável, infinito, que sustenta todas as coisas e que é a garantia, a segurança da redenção do Teu povo. E obrigado, Deus, mais uma vez, por este momento tão precioso, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Diante de tantos problemas que o mundo vem passando, e nós não temos dúvida de que o mundo tem enlouquecido a cada dia, tem sido um transtorno viver neste mundo, mas observem bem o quanto o mundo, o quanto as pessoas indagam sobre o que de fato traz significado à vida, o que de fato podemos dizer que de fato imprime a ideia ou algum tipo de sentido na vida. Será que existe uma razão, uma ordem por trás de tanta confusão? Será que quando nós olhamos para esse mundo e observamos um mundo tão louco, tão distorcido, um mundo tão equivocado e diante dos nossos olhos parece perfeitamente perdido, será que de fato há uma ordem por trás de tudo isso? Por trás de toda essa confusão? É óbvio, no mundo secularista, no mundo em que Deus é descartado, é claro, tendem a acreditar que a linha da vida, que a linha da existência, que a linha deste universo é simplesmente regida por simples leis da física, da química ou da biologia. Mas, quando essas leis se chocam, quando elas falham, incapazes de explicar as causas, tendem a responder
que tudo não passa de um acaso. Ou quem sabe aqueles mais sofisticados dizem, é sorte, ou é o azar, ou quem sabe é uma coincidência da existência. Então, vale tudo para trazer sentido à experiência da vida. José tinha tudo para ser um dos céticos, e pense num cético de tamanha proporção, porque desde que sua vida foi vendida, sua história parecia um inferno, e nós vimos muito bem isso. E quando as coisas poderiam, ou pelo menos estava aparentemente melhorando, acabou sendo preso por um crime que não havia cometido. Ele tinha tudo para diante dessa vida tão louca. Ele tinha tudo diante do sofrimento, diante das angústias, diante de toda a confusão que permeava a sua vida. Ele tinha todas as possibilidades contrárias à sua existência. Então ele tinha todo o direito, em certo sentido, de olhar para os céus e indagar, buscando respostas para tanta confusão. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que minha vida não faz sentido? Por que as coisas estão dando errado? Por que pareço viver um mar de azar? Se você estivesse no lugar de José, o que você faria diante de uma situação tão confusa, tão desastrosa? José simplesmente, veremos, entendeu que por mais confusos que fossem as circunstâncias, havia uma mão bondosa conduzindo cada canto de sua história. Sim, pois essa não é a história de José, essa não é a história de Jacó, essa não é a nossa história, mas a história da redenção. Ficará provado no texto de nossa exposição. Vamos voltar novamente ao texto e, introdutoriamente, observemos o verso de número 1 e o verso de número 2 de Gênesis 45. Diz o seguinte: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Gênesis 44, exposição passada, deixou claro para nós que José não tinha mais o que fazer. Diante de tantos episódios, seus irmãos foram testados de todas as formas, desde quando pisaram no Egito. Mas o capítulo citado, o capítulo, uma construção de narrativas cheias de testes, e eles foram aprovados. Vimos, principalmente no capítulo 44, homens mudados, homens diferentes, e como prova incontestável, a disposição em oferecer a própria liberdade por Benjamim tirou qualquer dúvida de José. Eles não são mais os mesmos de antes. Meus irmãos mudaram e a prova está aí. Aqueles que me venderam agora estão preocupados com o irmão mais novo e querem substituí-lo diante de tamanha pressão. Então, irmãos, o que o texto está nos dizendo é que diante de tantas evidências, diante de tantos testes que foram feitos e uma aprovação incontestável, José não consegue mais se conter. José não consegue mais se segurar. Agora chegou a hora da grande revelação. Chegou o momento de José contar aos seus irmãos a sua verdadeira identidade. E ele começa, saiam da minha presença, diz ele aos egípcios, saiam da minha presença. Porque é um momento íntimo, aparentemente, entre ele e os seus irmãos. E é um momento que Moisés descreve, um momento carregado de extrema emoção. Se José já vinha chorando e
promovendo um certo ar emotivo, agora Moisés registra que a emoção não conseguiu mais ser segurada, a emoção não conseguiu mais ser disfarçada, e é um choro tão intenso que pode ser ouvido por todos os egípcios no palácio. Imagine, irmãos, diante de tanta emoção, a perplexidade daqueles homens ao ver tamanha cena. Aqueles homens, aqueles irmãos, observando José diante de grande emoção, dizendo aos egípcios: saiam, eu quero ficar sozinho com eles. Imagino que eles se perguntaram: o que está acontecendo? O que vai acontecer? Que coisa estranha! O governador do Egito, diante de tantos homens judeus, diante de tantos homens estranhos, pede para ficar sozinho conosco. Mas, talvez, diante de uma preocupação, de uma possível retaliação, diante de uma provável acusação, José não espera ou não dá nenhuma explicação, pelo contrário, ele se revela. Veja o verso número 3. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Irmãos, lembremos, os filhos de Jacó tinham a perfeita consciência que a condição de José como escravo poria um fim em sua vida. Os irmãos, quando venderam José, eles tinham a plena convicção de que aquele jovem, sendo levado para terras estranhas, não voltaria mais, porque ele seria com toda certeza aniquilado em terras pagãs. E eles viveram, como nós vimos em inúmeras narrativas, eles viveram todos os anos em que José estava no Egito, eles viveram convictos de que seu irmão havia morrido. Mas, irmãos, agora, o suposto governador, aquele que até então não passava de um governador poderoso, se revela e está diante deles, ou seja, José não morreu como eles imaginavam. José está vivo, e observe que José, ele deixa claro e procura mostrar aos irmãos a sua verdadeira identidade. Não há mais máscaras, muito menos testes. José está dizendo: olhem para mim, sou eu, José, eu estou vivo. E é interessante que José diz: cadê meu pai? Entendo, irmãos, ele é o filho que supostamente havia morrido, mas está vivo. E essa parte aqui é bem significativa para a nossa reflexão, porque José tirou tudo aquilo que sinalizava a sua posição. José agora se coloca diante deles não mais como governador do Egito, mas se coloca diante deles como o irmão, como o filho do pai. José está preocupado com sua relação familiar. Claro, ele é o governador do Egito, mas o ponto da passagem é mostrar que antes de tudo, antes dele ser um governador, antes dele ser uma autoridade, antes dele ser um governante eficiente, o que importava mesmo para ele não era a sua posição diante do Egito, mas a sua relação com a família da aliança. Eu pergunto, irmãos, passaremos quanto tempo neste mundo? Não temos a mínima ideia. Mas, independente do tempo que passarmos e da posição que conquistarmos, não podemos esquecer da nossa identidade. Por que isso é importante? Nossa identidade como filhos da aliança, sendo aguçadas pela nossa consciência, vai nos desvincular dessa existência. Por mais que a existência seja
prazerosa em dados momentos, não são elas que significam nossas vidas. Poderes, glória, não faz sentido quando se entende o verdadeiro significado da nossa história. A glória humana não é aquilo que traz significado. Os poderes desse mundo não é aquilo que significa a nossa vida. As nossas grandes conquistas, as nossas grandes posições, os nossos grandes empreendimentos, as nossas grandes profissões não são aquilo que dão sentido à nossa história. Na verdade, nossa história é muito maior do que essa vida. Por quê? Porque é um princípio bíblico que muitas vezes nós esquecemos. Tudo aqui passa, tudo aqui vai passar. Não vai ficar nenhuma vírgula dessa existência, assim como os poderes e a glória do mundo, permanecendo somente aquilo que somos espiritualmente. Por isso, uma das grandes mensagens de Gênesis, a partir do chamado de Abraão, é despertar em nós um coração peregrino. Por quê? Porque nós estamos nesta vida de passagem. Todos os títulos que podemos conquistar, todas as coisas que podemos, ou os poderes que venham até nós, tudo é passageiro. Porque a mensagem de peregrinação aponta para uma outra pátria, aponta para um outro território, aponta para uma outra posição, aponta para um outro tipo de governo e, lógico, uma terra que não sofre com fome. Pelo contrário, é uma terra descrita com uma fonte interminável, é uma fartura celestial, é uma fartura eterna. E aí, irmãos, essa questão nos interessa. Por quê? Valorizamos mais as passageiras ilusões? Valorizamos mais os poderes deste mundo? Valorizamos mais as nossas posições? Valorizamos mais as nossas profissões? Valorizamos aquilo que passa? Valorizamos aquilo que se finda? Valorizamos aquilo que não traz sentido na vida? Valorizamos aquilo que não significa a nossa vida? Cuidado, irmãos, porque se assim tem permeado o seu coração, tua alma está correndo risco de vida. Se você tem se prendido a essa existência, aos poderes dessa vida, aos palcos dessa existência, tome cuidado, sua alma está em perigo, porque um dia todos esses prazeres, todas essas questões que envolvem e iludem os nossos corações irão diluir, porque tudo passa. Não é à toa que Salomão escreve em Eclesiastes e diz: é vapor, é passageiro. Até a nossa vida tão idolatrada, tão desejada, tão preservada, um dia chegará ao fim. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, porque se tua alma tem se prendido a este mundo, estás correndo um grande perigo. Mas José, ele tinha plena convicção de que o que importava para ele era a sua família da aliança. Então, quando nós seguimos com o texto, observem, irmãos, que esse não é um momento fácil para os irmãos de José. Moisés descreve que eles silenciaram de tão assustados que ficaram. Eles estão estupefatos, em outras palavras, eles estão paralisados, eles estão em choque. Isso é alguma pegadinha? Esse cara está dizendo que é José. Não é possível, José está morto, nós vendemos José fazem muitos anos, esse cara não pode estar vivo. Isso também, irmãos, o texto hebraico denota que essa coisa que envolve o coração dos irmãos também revela uma aflição, uma angústia. Por quê? Porque foram eles que tentaram matar o irmão, foram eles que tentaram acabar com o irmão, era o plano deles destruir a vida de José. E o José, supostamente enterrado, sepultado, ressurge diante deles
como governador do Egito. Mas José sabia que não seria uma tarefa fácil convencê-los. José era um menino quando foi vendido. Agora ele é um homem casado, um homem maduro. Então José continua, veja no verso 4. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. José diz: olhem, cheguem perto de mim, se aproximem. Parece, irmãos, trazer a ideia de que quando ele se revela como José, sabe quando você dá um recuo de susto, quando você começa a recuar como se tivesse assustado, e José está dizendo: venham, cheguem perto de mim, ou seja, não tenham medo, eu sou José, sou eu mesmo que falo com vocês. Mas, irmãos, o interessante é que José, nesse momento tão conturbado de revelação, José vai e lembra do passado. Eu sou José que vocês venderam para o Egito. Irmãos, que pancada deve ter causado na consciência deles. Eles tentaram apagar por mais de 20 anos. Durante muitos anos, eles tentaram apagar da consciência o que fizeram com os irmãos. E os testes que vinham sendo feitos, vinham despertando a consciência, mas agora a declaração de José: eu sou José que vocês tentaram matar, ou que vocês venderam. Irmãos, eles estão face a face, não só diante de José, não só estão face a face com José, mas eles estão face a face com a grande vítima de toda uma história. Imagino, irmãos, que eles entenderam tudo. Imagino que eles lembraram de cada teste, principalmente de Benjamim, e de fato entenderam que tudo agora fazia sentido. Mas, irmãos, a grande questão é que Moisés quer chamar a atenção, é que acima de qualquer percepção, o que Moisés quer registrar é que eles estavam lidando com o passado. Eles estavam lidando com o pecado passado. É um momento de profunda angústia e irritação. A cena, ela denota algo muito interessante. É como se eles estivessem pensando, imaginando, dizendo: quanta vergonha, porque fizemos aquilo com o nosso irmão, porque fizemos tal coisa. E essa angústia é uma lembrança do que fizeram e uma irritação diante de um grave pecado que cometeram. Irmãos, que interessante, porque essa é uma acusação maravilhosa, embora aparentemente seja dolorida. Por quê, irmãos? Nossos pecados esfregados na cara, eles nos humilham para nos fazer enxergar a dimensão dos nossos atos. Às vezes é necessário que Deus esfregue os nossos pecados nas nossas caras, para que nós tenhamos a verdadeira dimensão dos nossos atos, para ficarmos envergonhados, para nos sentirmos extremamente culpados, para chegarmos à conclusão: porque fizemos tal coisa, porque agimos dessa forma. Deus coloca diante de nós, de forma explícita, os nossos pecados, para nos levar à reflexão: por que eu agi de tal forma? Isso mostra, irmãos, que nós somos capazes de fazer coisas que nós nem imaginávamos. Nós somos tão cegos que muitas vezes caminhamos no pecado e não enxergamos a gravidade deles, e por isso, muitas vezes, Deus tem que mostrar, encarar as nossas almas com o pecado. E por isso, irmãos, é preciso, muitas vezes, revelações tão duras
na nossa face para entendermos a dimensão da gravidade dos nossos atos. Você, irmão, tem sido confrontado pelo Senhor diante dos pecados que você tem cometido? Será que o Senhor agora, porque, irmãos, tem momento que Deus parece nos deixar viver no pecado. Parece que tem momentos que Deus entrega o nosso coração ao pecado. Entendo, irmãos, quando Deus nos entrega, quando Deus coloca o coração à disposição do pecado, isso é juízo. Significa que Deus tirou todas as cercas e lhe deu a liberdade para que você se aprofunde nas maiores desgraças. E muitas vezes nós vivemos no pecado, não ouvimos nenhuma voz que soa aos nossos ouvidos, estamos cegos para a realidade e para as consequências e vivemos no pecado como se nada tivesse acontecido. E Deus deixa que você caminhe no pecado, deixa que você viva no pecado, e os anos se passam e você oculta e você continua vivendo no pecado, e Deus não trata com você até o momento que o mundo inteiro se volta contra você, para apontar os seus pecados, para mostrar a gravidade dos seus atos, para mostrar a dimensão do seu coração, para mostrar a capacidade da sua corrupção. Deus começa a usar tudo contra você. Deus começa a fazer testes com você. Deus começa a lhe humilhar, mostrando a você: está aqui o seu pecado, está aqui o que você fez, imundo, está aqui o que você fez, miserável. Será que isso tem sido com você? Será que você está vivendo um momento em que Deus está esfregando na sua cara o seu pecado? Bom, irmãos, que coisa boa se Ele está fazendo isso. Porque entenda, o cerne disso tudo não é humilhar a sua existência. O cerne disso tudo não é para acabar com sua vida, mas é a hora de Deus tratar com você, de Deus salvar a sua vida. Porque observe bem, que José, quando diz isso, José não diz para humilhar os irmãos. É bem verdade, é uma acusação séria, é uma denúncia real, é uma denúncia genuína, é o pecado exposto. Ninguém sabia, ninguém tinha a mínima noção, somente ele, somente aquela cúpula familiar sabia, porque foram eles que fizeram tudo aquilo. E José coloca, escancara e diz: eu sou José, que vocês agiram contra mim. Mas o cerne não é para humilhar os irmãos, porque eles já deram provas que mudaram. É só o desfecho da história. José não estava ali simplesmente esfregando o pecado na cara deles. Ele já sabia que eles mudaram. Mas embora o passado seja tão dolorido, José quer livrá-los de algo muito importante, que é da culpa. Veja o verso número 5. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José disse: vocês me venderam. Agora ele desviou o foco de seus pecados. Interessante. E foca agora na graça de Deus. José está dizendo, Moisés registrando, há um plano muito maior. Sim, eles venderam o irmão, eles arquitetaram, eles estavam tomados de ira, como diz Gênesis 37. A princípio eles queriam matar objetivamente o irmão, mas acabaram vendendo, o que também implicava no seu sepultamento. Mas José está dizendo: olha, calma, não fiquem tristes, porque vocês me venderam, mas foi Deus quem conduziu a minha vida para governar o Egito. E claro, José deixa óbvio aqui que existe um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não dá um tiro sem um alvo.
ou Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus tem um plano, tem um objetivo. E José diz: isso foi para salvar a vida de vocês. Veja que interessante, irmãos. Veja que interessante. Eles estavam pecando, cometendo um crime, algo grave, e Deus estava usando o pecado deles para salvá-los. Deus estava usando toda a artimanha deles para salvar a eles mesmos. Não é interessante, irmãos? Uma das coisas que precisamos encarar, em primeiro lugar, é a nossa responsabilidade. Devemos entender isso. Nós somos responsáveis. Não somos responsáveis porque temos livre-arbítrio, que livre-arbítrio não existe. Nós somos responsáveis porque somos criaturas de Deus. Somos responsáveis porque somos criaturas de Deus neste mundo. Somos responsáveis porque Ele é o Criador e nós devemos submissão. Então entendam uma coisa: cada passo que damos, assumimos os riscos dos caminhos que trilhamos. Cada passo que damos, assumimos os riscos dos caminhos que trilhamos. Nós somos responsáveis. Infelizmente, irmãos, nesse mundo que procura significado na existência, esse mundo de irresponsabilidades, muitos pensam que não terão que lidar com as consequências. Sim, todos terão que lidar com as consequências. Todos terão que encarar as consequências dos seus erros. Então, se você tomar um caminho errado, assuma as consequências delas. E não adianta você correr. Não adianta correr. Não adianta correr, porque elas te pegam, porque elas te alcançam, porque elas chegam, uma hora ou outra, elas chegam. E seus pecados um dia, eles irão surgir para cobrar de você. Eles irão cobrar de você todos os seus pecados. Mas, irmãos, observe ao mesmo instante a graça. São nossas responsabilidades. Mas veja o que José está dizendo: Deus coordenou tudo para salvá-los. Que maravilha, irmãos. Que esperança. Porque em algum sentido, até nossos pecados cooperam para o bem. Veja, irmãos, a distinção do povo de Deus para o mundo. Deus entrega o mundo ao seu pecado. Deus entrega o mundo às suas transgressões. Deus entrega o mundo para que ele peque mais, para que ele fique mais depravado, para no final de tudo destruí-los. Paulo escreve aos Romanos e diz lá no capítulo 1 que a criação, ela revela o seu Criador, os atributos de Deus são comunicados, mas os homens olham para essa revelação natural e Paulo diz que eles adoram a criatura em vez do Criador. E Paulo diz: como punição, Deus entrega o coração deles às paixões infames. Deus dá uma libertinagem para que eles mergulhem no pecado, para que Deus no futuro venha punir cada um com sua justiça. Mas veja a graça, irmãos, quando Deus muitas vezes entrega o seu povo ao pecado, até o pecado coopera para o bem. Isso nos lembra Paulo, quando ele chega a dizer aos romanos: todas as coisas cooperam para o bem, até os pecados que cometemos, Deus graciosamente usa para o nosso bem. Claro, irmãos, que isso não significa que vamos sair pecando por aí e dizer: vamos lucrar com isso. Eu vou pecar porque quanto mais eu pecar,
mais graça irei receber. Na verdade, irmãos, o que Moisés está nos dizendo nessa história de José é que o caminho de peregrinação é um caminho assim, muitas vezes um caminho de pecado, muitas vezes um caminho de tropeço, muitas vezes vamos nos deparar com pecados, viver no pecado, permanecer no pecado, mas o caminho de peregrinação não tem desespero, porque os nossos pecados também contribuem para o desenvolvimento do nosso enredo. Deus usa graciosamente os pecados para tratar as nossas vidas. Por isso, irmãos, que Deus é visto nos bastidores a todo momento, salvando o seu povo, mesmo quando o pecado parece ter colocado tudo a perder. Não é isso que vemos em Gênesis? Abraão desobedeceu a Deus, e Deus foi a Abraão, restaurou a Abraão, e Deus faz isso com o patriarca Abraão, com Isaac, faz com Jacó, faz com os filhos de Jacó. Veja, todo momento o pecado surge no meio do patriarcado, todo momento o pecado surge no meio do povo de Deus, por desobediência, por seguir em outros caminhos, mas a graça é isso, é que Deus vem, intervém e coloca o pecado para tratar as nossas almas, para nos salvar. Isso é graça. Mas aqui, irmãos, também mostra que por mais que a vida seja tão complexa, com decisões tão equivocadas, com pecados tão absurdos, ainda assim há um sentido na vida. A história, o que Moisés está nos dizendo, é que as histórias da origem mostram muito mais do que eventos soltos, mas a história segue uma ordem, um propósito, e isso dá significado à vida. Ou seja, a história ela está sendo contada para um ápice, a história está sendo contada para uma conclusão. Nós não estamos caminhando no acaso, nós não estamos caminhando numa história sem conexão, nós não estamos caminhando numa história sem um enredo, há um significado nessa existência. Você já parou e observou, não na aparente desordem, mas no governo do Senhor? Você tem percebido e refletido com convicção de que quando você olha para o mundo e você diz quanta loucura, quando você olha para os governos de nossa época, quando você olha para um assanhamento de governantes ímpios, políticos desgraçados, que tomam decisões contrárias à palavra de Deus, um governo neste mundo, as oposições políticas, toda desordem, toda desgraça, toda catástrofe, você consegue enxergar a mão providencial de Deus conduzindo a história para um desfecho? É isso que Moisés está dizendo. Por mais que pareçam loucas as histórias diante dos nossos olhos, nós temos um governo para cumprir um propósito. Inclusive, irmãos, isso nos ajuda a entender não só a vida como um todo, mas a nossa vida, inclusive o que acontece conosco. Não existem acasos, não é questão de sorte, Robinho, não é questão de azar, é questão da providência, é questão de governo. Pode estar desgovernado para você. Interessante, eu acho tão lindo o Senhor. Eu, quando leio as Escrituras, eu fico mais apaixonado pelo Senhor ainda. Não é interessante porque você chega na segunda-feira, aí você faz um planejamento. Acontece comigo, vou planejar a semana. Toda segunda-feira eu faço com isso. Segunda-feira tem que fazer uma visita, também tem que fazer um aconselhamento, também tem que conversar com fulana, também tem que ligar para Beltrano, também tem que agendar uma coisa, terça-feira, e aí você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você tem todo o plano, mas de repente, num dado momento, acontece uma coisa, tudo muda. Você tem que mudar a agenda, você tem que cancelar encontros, você tem que cancelar aconselhamento, você tem que resolver uma coisa muito séria. Sabe por que isso acontece? Porque Deus está dizendo a você, você não governa nada, você não controla nada, o governo é meu, eu é que controlo tudo.
Eu é que governo tudo, eu é que estabeleço a ordem, a decisão final é minha, eu é que faço tudo, você não faz nada. Se você chegou aqui hoje e está escutando esse sermão, você não chegou aqui porque você é um bonitão, acordou lindo e decidiu vir à igreja. Simplesmente você chegou aqui porque o governo de Deus lhe conduziu. Se você está vivo é porque o governo de Deus lhe conduziu. Se você está vestindo o que está vestindo é porque o governo de Deus lhe vestiu. Porque a história não é nossa, a história é dele. O governo é dele, o plano é dele, o decreto é dele, por isso a glória é dele. É isso que Moisés está nos dizendo. Você não governa nada. Por isso que nada é acaso. Você talvez pense no acaso, mas não existe acaso. Se Deus não governasse, muito pelo contrário, nós já teríamos perecido. Se não é Deus governando sua vida, cada bonitinho aqui já teria perecido. Se não é Deus governando nossas vidas, nós já teríamos seguido os nossos caminhos e teríamos perecido. Mas só estamos aqui porque um governo sublime, eterno, imutável, e a gente tropeçando, e Deus governando, e a gente muitas vezes se ajoelhando, e Deus governando, e a gente chorando, e Deus governando, a gente sorrindo, e Deus governando, é tudo o governo dele. É isso que Moisés está nos dizendo. Por isso que José continua, veja, versos 6 e 7. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês o remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Irmãos, vamos lembrar do contexto. A fome já assolava, a fome já estava tomando conta da terra. José está dizendo, ainda faltam 5 anos, nós teremos 5 anos ainda de muita fome. Irmãos, veja, pense, poucos olham para o lado político da história. O fato de o Senhor ser com José fez com que os sonhos de Faraó fossem revelados, combatendo uma iminente crise econômica que se deu, esse combate se deu guardando alimentos durante a fartura, para que o Egito fosse suprido no período das vacas magras, conforme o capítulo 41. Após a interpretação dos sonhos, José foi nomeado governador da terra, a segunda maior autoridade da potência ou da maior potência mundial, o Egito. Ele foi colocado como governador, um tipo de economista, um planejador central da economia. Entretanto, a história de José não é sobre sua habilidade de governante, ou mesmo sobre como resolver crises econômicas. Irmãos, pensem, se o sonho de Faraó, que ninguém na corte elucidava, que ninguém, nem um mago, nem um catimbozeiro, nem um espírita, ninguém, nem um tarólogo, nem um horóscopo conseguia desvendar. Se ninguém desvenda esse sonho, o Egito inevitavelmente sofreria com as causas naturais da escassez de comida, como é
é o centro econômico da época. Afetando esse centro econômico, os povos vizinhos, os povos que viviam e dependiam da economia central, iriam definhar e não conseguiriam sobreviver. A grave seca iria dissipar gado, colheita, depois família por família, até não sobrar nenhuma, inclusive a família de José. Porém, Deus é o Senhor da história. Deus é quem governa catástrofes. Deus é quem governa a fome. Deus é quem governa nações. Deus era quem estava governando o Egito sem o faraó saber. Deus é quem governa a história em sua plenitude e tem o poder sobre todos, conhecimento perfeito da história. E Ele tem a vida em suas mãos. E Ele colocou José como governador do Egito para salvar o seu povo. Irmãos, que coisa fantástica! Quanta graça, irmãos! Quanta graça! Os irmãos estavam ali planejando matar José. Os irmãos estavam ali, tentando destruir o suposto jovem que se ergue como líder de sua família. E Deus estava vendo a história de um lado, de um momento mais, de uma visão mais ampla. Deus estava vendo em seus decretos uma fome. Deus estava vendo uma desgraça acontecendo a partir das nações. Deus estava vendo uma fome que iria consumir o povo, todos, inclusive o seu povo, e Moisés diz: por causa de vocês, para salvar vocês, para preservar vocês, Deus usou tudo isso para me colocar aqui. Deus usou cada pecado que vocês cometeram. Deus usou tudo o que aconteceu comigo para me colocar no trono. Irmãos, quanta graça, fome, economia, governador, poderes políticos, e nada disso era sem sentido. Na verdade, Deus estava movendo o ambiente, o clima, levantando crise, exaltando o governante para salvar o seu povo. Ah, meus irmãos, como Deus nos ama! Como Deus nos ama, irmãos! Como Deus nos ama, Deus move as nações, Deus move o tempo e o espaço, Deus usa até os nossos pecados. Quanta graça, irmãos! Será que isso nos conforta? Será que isso nos traz consolo? Será que isso fala alguma coisa ao nosso coração? Um Deus que move o mundo para preservar o seu povo. A história desse mundo é muito mais ampla. É a história da redenção do povo de Deus. Essa história não é a história do mundo. Não é a história dos poderes políticos. Não é a história de um ladrão que assume o poder. Não é a história de ditadores que a cada dia se fortalecem. Não é uma história política, não é uma história sociológica, não é uma história psicológica, não é uma história antropológica. É a história da redenção do povo de Deus. Deus montou uma história para salvar o seu povo. Deus montou um enredo para nos levar à terra prometida. José disse: foi para salvar vocês. Foi para salvar vocês. Ah, irmãos, em meio ao caos, Deus está conduzindo a história para redimir seu povo.
Entende agora porque nós não devemos temer poderes políticos. Entende agora? Estava lendo a história dos puritanos na Inglaterra recentemente, e quando a sanguinária assumiu o governo da Inglaterra, que ela fez algumas restrições aos puritanos, e eles não submeteram, e eles não se curvaram, e ela chega a escrever tratando sobre os puritanos, e ela termina um dos parágrafos de sua carta dizendo: eles não temem nem a morte. Você ameaça eles com prisão e eles não temem. Você ameaça eles com a morte e eles não fogem. Pelo contrário, eles se entregam para morrerem. Que homens são esses? Isso é o coração peregrino, entendendo que por trás de uma Maria sanguinária há um governo divino, que por trás desses poderes políticos, por trás de catástrofes, ou até mesmo do nosso sofrimento, Deus está agindo para nos salvar. O grande propósito, além da glória do Senhor, claro, é a nossa redenção. Ah, irmãos, entende agora que não é um carro novo. Entenda agora que a grande satisfação de nossa alma não é trocar de carro todo ano, não é ter um grande emprego. A satisfação não está em passar num concurso público. A satisfação não é ver a empresa bombando, dando lucros. A satisfação não é poder trocar de roupa todos os dias e usar roupas diferentes, roupas novas. Essa não é a grande satisfação. É que nós estamos caminhando protegidos por Deus para vermos uma redenção consumada. Nós estamos como Noé, numa grande embarcação. Nós não temos o controle, uma embarcação que está no meio de um grande mar, mas não tem leme, no entanto tem um governante e todos chegarão seguros. Todos chegarão lá, o seu povo vai chegar lá, porque quem governa a história é Deus. E isso é que deve preencher a nossa alma, é isso que deve nos alegrar, é isso que deve nos motivar, é isso que deve nos dirigir, é isso que deve dar contentamento. E não porque somos ou herdamos alguma coisa deste mundo que perece. Onde está o seu coração, irmão? Sua alegria, a sua satisfação, a sua esperança. Onde está? As suas expectativas. Estávamos cantando aqui uma das músicas mais belas que eu acho, de Asaf Borba. Mas foi tanta gente mentindo aqui. Oh, vem, Senhor Jesus. A W. Tozer dizia enfaticamente: o louvor é o momento em que mais a igreja mente. Quantos aqui vivem assim? Oh, vem, Senhor Jesus. Oh, Senhor, vem, porque isso é a consumação. Oh, Senhor, que os meus ouvidos sejam abertos e eu possa ouvir o tocar da trombeta me convidando, me erguendo aos céus. Quantos aqui surgem no coração o desejo de verdadeiramente
contemplar com os seus olhos o Mestre. Ai, irmãos, que dia glorioso. Será um dia fantástico. Um dia de plena satisfação. Um dia em que estaremos livres dos nossos pecados. Onde a descrição de Apocalipse nos consola dizendo: não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Eu não precisarei mais gritar na pregação. Eu não precisarei mais fazer sermão. Eu não precisarei mais tomar remédio para dores nos braços. Eu não precisarei mais procurar um cardiologista para ver o coração. Eu não precisarei mais me preocupar com a velhice. Eu não precisarei mais me preocupar com as contas que muitas vezes não fecham. Eu não precisarei mais me preocupar com a saúde de minha família, porque tudo será restaurado. Mas nós não desejamos isso. Enquanto Deus move o mundo para nos salvar, nós queremos o mundo. Nós amamos o mundo. Nós almejamos o mundo. Que o Espírito Santo converta-nos, irmãos. Converta-nos, para que as esperanças, ou a esperança gloriosa, invada nossos corações. José continua, e o desfecho da história vai do verso 8 até o verso número 15, dizendo: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Veja, que convicção. E aí, olha o que acontece no verso 9. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José. Não é o governador, é o filho da aliança, o filho do patriarca. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Irmãos, perceba a história. O impossível aconteceu e José agora é governador do Egito. Agora é hora da família ser salva. Ela vai ter que sair do seu território, viver sobre o governo de José, no mínimo por 5 anos, porque senão a fome vai matar cada um. José disse: tragam. Irmãos, é aqui que começa a história do povo de Deus como nação, porque esse povo vai para o Egito, ele vai crescer, se multiplicar. O próximo governador do Egito
vai se preocupar, porque eles estão crescendo e eles podem promover uma revolução e tomar o Egito, e o governador decidirá escravizá-los, e aí Deus vai libertá-los do Egito. Veja, irmãos, é um movimento da história contando a história da redenção. Irmãos, a história nunca será devidamente entendida a menos que a pessoa ou que as pessoas entendam o conceito correto da providência divina. Se a pessoa não tem um conceito correto do governo de Deus, a sua interpretação da história será errada. Nosso grande problema, irmãos, é que nós procuramos respostas fora de Deus. Nós somos idólatras muitas vezes dos nossos governos, da nossa percepção falha de existência. Nós não avaliamos que é Deus quem governa, que nada foge do seu controle e nada pode ser alterado pelos homens. Por exemplo, quem poderia prever a morte para salvar homens pecadores como os filhos de Jacó? Muitos aqui, irmãos, estão planejando chegar em casa, se reunir com a família, mas quem aqui sabe se esse projeto não será frustrado? Quem aqui tem a certeza que vai acordar amanhã? Quem aqui tem a plena convicção de que terá mais uma hora de vida? Quem? Mas assim como não sabemos o dia e a hora da nossa morte, muitas vezes também não sabemos muito bem o roteiro da nossa história. Todavia, o Senhor não nos manda tentar elucidar os nossos caminhos, mas o Senhor já nos dá a interpretação da história, que Deus é Senhor dela e governa para salvar o seu povo. Não é à toa que Jesus disse que até os fios de cabelo de sua cabeça estão devidamente contados. Nesse governo não existe nenhum detalhe que venha a se perder. Ele sabe de tudo. Cristo ensinou-nos um preceito muito importante para também nos ajudar a entender a história, que nós não podemos ser esquecedores disso. Ele nos disse, por exemplo, que não devemos ficar ansiosos com o vestir, o comer ou beber, porque o Deus que nos salva também cuida de nós. E aí, irmãos, confiando nas promessas, é que observamos a história, vendo Deus agindo providencialmente. Deus está governando este mundo, irmãos. Deus está governando a nossa história. E não podemos negar, estamos nas mãos e na supervisão providencial de Deus. A vida de José é um exemplo de que Deus é Senhor de tudo e de todos. Deus é Senhor das ações dos homens, da vida e história como um todo. E Deus está alinhando o caminho do seu povo. José tinha tudo para, se fosse em nossos dias, ser uma pessoa rancorosa, vingativa, frustrada, rebelde, traumática, depressiva, psicologicamente atormentada, psiquiatricamente desfalecida, mas ele não foi, porque mesmo diante de toda a adversidade, toda a confusão, não só da sua história, mas do mundo em questão, ele viu a mão de Deus governando,
E ele glorificou a Deus, porque sabia que Deus estava conduzindo tudo para a sua glória. Hoje nós estamos vivendo numa época em que crentes estão sendo atormentados pela ansiedade, que é considerada como o mal do século. São pessoas crentes, doentes, depressivas, agressivas, nada presta, tudo está ruim, pessimista. A história de hoje nos diz que, em vez de reclamar, murmurar, nós devemos entender que o Senhor está a governar e por isso devemos confiar nele. Ele, no seu devido tempo, vai glorificar o seu nome através dessa história. Podemos dizer então que nós podemos enxergar esse mundo como uma oportunidade de crescimento, amadurecimento e aprendizado. Principalmente entendendo que nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus da sua história. Crente não precisa de horóscopo, crente não precisa de dados, crente não precisa de cartomantes, crente não precisa de videntes, crente não precisa de sonhadores, crente não precisa consultar profeta para saber se vai, se não vai, se casa, se não casa, se vai dar certo ou se não vai, porque a história da providência anula todos estes artifícios, porque Deus está governando. Percebam, irmãos, se você tem dúvida deste governo, ele deu prova entregando o seu filho na cruz. Quando o Senhor Jesus disse, está consumado, significa, está feito, acabou. Foi consumado. Isso significa a certeza da nossa esperança. Não estamos trabalhando com uma possibilidade, mas com uma realidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio santo. Obrigado, Deus. Que Teu Espírito aplique, Senhor, o Teu Evangelho em nossa alma. Fala-nos, Senhor, fortemente durante a semana. Não nos deixa esquecer, Senhor, de tamanhas verdades. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor. Neste momento nós vamos também responder bondosamente, graciosamente ao Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas